vamos falar sobre o futuro do trabalho e o futuro da liderança. Essa bolinha vermelha chama amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é responsável por a gente sentir medo. E quando a gente fala do futuro do trabalho, sem dúvida a gente tem medo. A gente tem medo que as máquinas substituam a gente. É o que tem acontecido, é o que parece que está acontecendo. Eu trago alguns exemplos aqui de um mundo que já existe. Isso aqui é um robô. Está sendo desenvolvido na Inglaterra. Sensores são colocados na mão de chefes de cozinha. E o chefe cozinha à distância, ou melhor, via software, dentro da sua casa, com uma precisão incrível e limpa tudo. Está no mercado no ano que vem por 10 mil pounds. Pela cara dele, a comida ficou boa. Podem entrar no site, vocês vão ver. Quando a gente vai para os Estados Unidos, um pouco antes disso, já começa a encher o carrinho da Amazon de pedido. E aí chega em um dia, 2 dias, às vezes em 2 horas. Por que chega tão rápido? Porque no warehouse são os robôs que estão trabalhando. Os robôs automaticamente vão, pegam a prateleira, levam para a mão de uma pessoa que empacota, por isso chega tão rápido para a gente. Lá no warehouse, o robô anda rápido. Aqui ele dá uma... Isso é um negócio que está em teste na Califórnia para fazer entrega de restaurante para curtas distâncias. O que será que vai acontecer com o pessoal do log, com os motoboys, etc.? Tem uma cena aqui. Ele chega, o SMS, se aperta um botão, ele já libera e você pega. E aí a gente fala muito do carro autônomo. E nesse final de semana eu falei, deixa eu entender como é que funciona o carro autônomo. A NVIDIA, todo mundo sabe que era uma empresa de placa de vídeo, principalmente para os gamers. Só que essa empresa evoluiu, uma das empresas que está mais valorizando nos Estados Unidos hoje em dia. É isso que o carro autônomo está enxergando quando ele está dirigindo sozinho. Ele enxerga as pistas. Ele enxerga quantos carros tem. Olha o campo de visão dele. Onde é amarelo, ele sabe que ele pode ir. E ele vai aprendendo a dirigir sozinho. O vermelho aqui ao pé da pessoa, ele não vai atropelar ninguém. Às vezes a gente está no WhatsApp, ele não está no WhatsApp. Esse é o mundo que já existe. E aí, para falar de futuro do trabalho, falando de carro autônomo, o Thomas Frey é um futurista. E a gente sempre fala, o que vai acontecer com os motoristas dos caminhões, dos ônibus, etc. A gente normalmente só pensa no motorista. Thomas Frey pensou em 50 profissões que vão diminuir ou acabar a partir do momento que o carro autônomo for para a rua. Eu escolhi 5 que eu achei mais curiosas. Instrutores de autoescola, vão ter que aprender a ensinar alguma coisa diferente. Repórter de trânsito, vão passar algum outro tipo de notícia, já que o trânsito provavelmente não vai mais existir. Pessoal do Detran vai poder trabalhar em alguma outra repartição. Aplicador de bafômetro, esse vai ser legal, se criar algum outro tipo de valor para a sociedade. A gente não pode tomar uma taça de vinho e eles vão aplicar o bafômetro. E aí uma interessante, quem mora em São Paulo sabe, instalador de radar trabalhou bastante nos últimos tempos, acho que vão ter que encontrar outra coisa para instalar. E aí aqui eu trago dados da Inglaterra de 92 a 2014, mostrando que a tecnologia realmente é uma máquina de destruir trabalhos. Essas são as indústrias em que a gente teve percentualmente uma maior diminuição de postos de trabalho. Então, indústria calçadista, têxtil, metalurgia, são funções operacionais, seja na indústria, seja em escritório, secretariado, dentro do setor de energia, tudo muito automatizado, setor agrícola, setup de máquinas também. Por outro lado, a tecnologia é uma máquina de gerar trabalhos. E são trabalhos mais humanos que estão sendo gerados. Então, aqui a gente tem os dados. Enfermagem foram de 30 mil para 300 mil pessoas, em linha com a população envelhecendo. Educação, muito mais professores, de 70 mil para 490. Consultores e analistas de negócios, gestores de TI, home care. E aqui um dado curioso para mim, indústria de entretenimento
triplicou nos últimos anos. Qual que foi a geração de emprego net? Aumentou ou diminuiu? Aumentou 6 milhões de postos de trabalho na Inglaterra entre 92 e 2014, mesmo com toda a adoção de tecnologia que a gente teve lá. O Tony Blair gosta muito de rock, e ele gosta de falar que a indústria do entretenimento na Inglaterra fatura e gera mais dinheiro do que a indústria do carvão. Esse dado, para mim, é bem curioso, porque a gente sabe que a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra através da energia gerada pelo carvão. E aí a gente pode falar, ok, 92 a 2014 foi uma coisa, mas o mundo está mudando mais rápido agora, essas tecnologias que a gente viu nos vídeos. O que vai acontecer daqui para frente? Essa exame está nas bancas, e essa matéria está dentro da exame. O que ela diz? É uma pesquisa da BCG, falando do que vai acontecer na Alemanha entre 2015 e 2025. Vai ter uma perda de 170 mil postos de trabalho, mais uma demanda de mais 400 mil postos de trabalho. Isso, para mim, é muito significativo, porque a Alemanha é um país extremamente industrializado e desenvolvido, e é justamente o país onde cunharam o termo Revolução Industrial 4.0. A história vai se repetindo, né? Há 10 anos atrás, a gente não tinha todos esses trabalhos: gestor de mídia social, desenvolvedor de aplicativo, analista de Big Data, motorista de Uber, engenheiro de cloud, operador de drone, rei do iPhone. Eu já li umas 3 matérias sobre o rei do iPhone. A indústria que aconteceu em torno do iPhone ou dos smartphones é impressionante. O iPhone cai no chão, quebra, você tem que ir lá trocar a tela. Já parece que estão, mais uma vez, mudando de imóvel e expandindo as operações. Então, isso não existia até pouco tempo atrás. Um monte de indústria nascendo, a indústria compartilhada, drones comerciais, internet das coisas, criptomoeda. Aqui eu coloco inovação disruptiva, que são as coisas que a gente não consegue nem projetar que vão acontecer. Nos meus estudos, o que eu encontrei? Estudando vários futuristas e pensei esses 10 trabalhos que, na minha visão, são os que vão existir, que vão demandar muita gente para os próximos 10 anos. Designer de realidade virtual. Tutor de curiosidade. As pessoas vão ter mais tempo, com mais produtividade, mais tempo para aprender. E a gente não sabe o que aprender, porque é muita informação disponível. Especialista em detox digital. Eu arrisco dizer que mais que 50% do auditório aqui, me incluo, talvez já poderia contratar um especialista em detox digital. Se alguém tiver indicação de um, eu aceito. Gestor de morte digital. A gente está acumulando um patrimônio digital enorme. Fotos, Bitcoin, informação no Google sobre a gente. Como que vai ser nosso legado online? Talvez a gente precise contratar um gestor de morte digital logo mais. Técnico de neuroimplante. Eu estava perguntando mais cedo para o Cordeiro. Vai ser daqui a 10, 20 ou 30 anos que a gente vai ter um implante para já estar conectado direto na internet. Quando isso acontecer, certamente vai ter uma demanda enorme para técnicos de neuroimplante. Não sei se a turma do Radar poderia ajudar aqui. Professor freelancer, a gente quer informação em cápsulas, conforme a gente precise. O mundo está mudando muito rápido. Conselheiro de aposentadoria. Provavelmente a gente vai se aposentar e ainda continuar vivo durante muitos anos. Como usar a nossa aposentadoria? A gente provavelmente vai precisar de coach para isso. Compositor de experiências. O Airbnb, recentemente, fez um update na plataforma deles em que agora a gente não compartilha só, e compartilha se tiver ou quando quiser usar, os quartos, as casas, os sofás, etc., mas compartilha também experiências. No sábado, a gente foi jantar, eu, minha esposa e casais de amigos, na casa de um chefe. Tem um site que chama jantarsecreto.com.br. O cara é um chefe sensacional e a gente teve uma experiência das mais interessantes que eu tive nos últimos tempos. E a plataforma do Airbnb possibilita hoje fazer, em qualquer cidade do mundo, ou você oferecer uma experiência ou você comprar uma experiência. Personal Health Coach. A gente vai ter cada vez mais informação, o Cordeiro comentou, sobre a nossa saúde. E vai ser mais complexo tomar decisão em relação ao que fazer com essas informações. Faz uma cirurgia para evitar uma doença que vai acontecer daqui a alguns anos, qual o risco dessa cirurgia? A gente vai precisar de profissionais para ajudarem a gente a tomar essas decisões.
E, por fim, instalador de IoT em casa, de novo, a gente consegue encontrar um uso para aquele instalador de radar. O Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, ele fala dos 6 Ds da abundância. A gente colocou em inglês porque uma das palavras é difícil de traduzir, quer dizer, o D não serve em português. Então, nesse mundo que a gente vive de muito mais abundância, saindo do mousetrap, com as coisas ficando muito mais baratas, mais alimento disponível, mais informação disponível para todo mundo, as coisas estão sendo digitalizadas. Ele fala que é deceptive, que engana a gente, que a tecnologia no começo ela vai muito devagarinho, a gente acha que é uma tecnologia que não vai ficar acessível, e depois de alguns anos, de uma hora para outra, a tecnologia está acessível para todo mundo. Aquele vídeo mostra para a gente também alguma dessas coisas que, para mim, até 10 dias atrás, me pareciam impossíveis. É disruptiva, democratiza tudo, faz com que as coisas se desmaterializem, eu vou mostrar isso agora, e faz com que as coisas também se desmonetizem. Isso daqui é um smartphone, e essas são todas as coisas que estão dentro do smartphone. Um fax, uma sala de conferência, uma Barça, que até pouco tempo atrás custava mais de $1.000, um Walkman, processadores extremamente potentes, uma TV está dentro do nosso bolso, desmaterializada, um GPS, até um celular, né, que é uma coisa que hoje em dia acho que a gente tem menos usado, câmera de filmar, caixa de som, máquina fotográfica, tudo foi desmaterializado para dentro de um smartphone desse tamanho. Em 1980, a tecnologia já existia, tudo que está dentro de um smartphone existia. E fizeram uma pesquisa que isso custaria $32 milhões. Os processadores eram os mais potentes que existiam na época, custariam $30 milhões, e todo o resto custaria $2 milhões. E isso foi desmonetizado. Hoje, com 599, a gente tem acesso a um equipamento com todas essas features. Aonde que isso aconteceu? No país da liberdade, nos Estados Unidos. Onde tem liberdade, sai mais inovação. Estados Unidos, onde tem mais liberdade, um estudo de 2 professores, o Katz e o Kruger, de Princeton e de Harvard, entre 2005 e 2015, 94% do aumento dos postos de trabalho vieram de trabalhos informais, trabalhos freelancer. Aqui no Brasil, é uma coisa que eu gostaria de propor que a gente ressignifique. A gente fala de trabalho informal como uma coisa ruim. A economia mais desenvolvida do mundo trata isso como algo bom. 1/3 da população americana, uma vez por mês, ou durante o mês todo, faz trabalhos freelancers. Normalmente, são trabalhos mais interessantes e melhores remunerados do que os trabalhos de longo prazo. Então, falando de Brasil, estamos em 2017, em 2013 a gente estava indo para Paulista, para as ruas, protestar, e era o ano da Copa das Confederações. Vou colocar um vídeo aqui para mostrar o que estava acontecendo na Holanda em 2013, enquanto a gente discutia esses temas de política de direita e esquerda, etc. Estava rolando uma Copa do Mundo dos robôs. Let helemaal niet op, wat zeg ik? Robodinho aan de bal. En dan gaan ze proberen hier weer in de aanval. En dan is het, ja, heel goed. En nou draaien. Open doel. Robodinho. Oh, van het tandwiel. Van het tandwiel. Van het tandwiel probeert 3 man verdediging langs. 1 man, 2 man kwijt. Nu nog eentje. Van het tandwiel. Van het tandwiel. Ja, 2-2. Esses robôs são autônomos. Não tem ninguém com joystick controlando. Eles foram programados e eles jogam sozinho, um passa para o outro sozinho. A defesa, o ataque, é isso que estava acontecendo lá. Isso foi em Eindhoven, final era Holanda e China. Voltando para 2017, a gente sobreviveu à pior crise da história do Brasil. As coisas já estão começando a melhorar. A taxa de juros está caindo, o emprego está voltando, o PIB está voltando. E vamos em frente.
Esse é o mapa mundi. Já falamos de Brasil, falamos de Alemanha, falamos de Inglaterra. Esse é o mapa mundi com as fronteiras colocadas pelos homens. A maior parte das fronteiras foi colocada entre 1770 e 1790. Só que o mundo hoje está muito mais parecido com isso. Esses são os sites mais acessados por país. É onde estão as nossas identidades digitais. Fui para um evento nos Estados Unidos, há 3 meses atrás. Normalmente eu baixo já no iPad, a The Economist. Essa revista eu peguei na banca, foi mais interessante. Uma caca tecnologia. E eles colocam que data is the new oil. Se a gente pegar o market cap das principais empresas do mundo, 2001, 6, 11 e 16, essas empresas que estão em verde são empresas de tecnologia. Em 2001, 6 e 11, a gente tinha uma empresa de tecnologia constando entre as 5 maiores do mundo em market cap. Em 2016, são todas. Tem alguma coisa mudando e mudando rápido no mundo. E aí a gente se pergunta, onde é que estão os grandes líderes? Onde está o Abraham Lincoln? Cadê os Mandelas? Cadê o Churchill? A gente sente esse gap de liderança. Aqui estão os grandes líderes. Essas são as pessoas que estão inspirando a gente. Jeff Bezos, Google, com Larry Page, Mark Zuckerberg. Essas pessoas estão transformando o mundo. Bill Gates. Não coincidentemente, são as fundadoras ou os CEOs daquelas empresas que estão entre as 5 maiores em market cap global. E são empresas que a gente usa e dá graças a Deus que elas existem todos os dias. Então, já que a gente veio falar de liderança, vamos definir liderança. Há um tempo atrás, eu fui para Harvard fazer um curso focado em empresas de serviços profissionais e tive contato com um case, um texto do John Kotter, que é um cara muito importante em relação à liderança. E aí ele define que liderança não é fazer planejamento e budget, isso é gerenciar. Liderança é definir a direção. Ele vai deixando bem clara a diferença entre gerenciar e liderar. Ambos são importantes, alguns líderes têm que fazer os dois, mas ele deixa claro qual a diferença entre gerenciar e liderar. Liderar é alinhar as pessoas, não é organizar e controlar. Liderar é motivar e inspirar. Gerenciar é contratar. Então, retomando, o que é liderar? Liderar é definir a direção, alinhar as pessoas em relação a uma causa, motivar e inspirar essas pessoas. E aí, qual que é o maior nível que um líder pode alcançar? Para o Kotter, para o Jim Collins, é o nível 5. Ele escreveu, o Jim Collins, não sei se todo mundo conhece, escreveu um livro em 94 chamado Built to Last, Feitas para Durar, e depois de alguns anos ele quis estender a pesquisa dele e para entender por que algumas empresas não foram excelentes desde o começo. O que fez com que elas, depois de muitos anos no mercado, tivessem se transformado de empresas boas para excelentes? Estudou quase 1.500 empresas, os Estados Unidos têm muito dado disponível, as empresas são listadas, etc. E aí ele identificou empresas que foram muito, muito melhor que o mercado ao longo de um período relevante, se me lembro bem, 15 anos. E quando ele foi fazer as entrevistas, para tentar extrair o que fazia com que essas empresas fossem excelentes, comparando com as outras, ele descobriu uma coisa que ele não esperava, que o que fazia a diferença era o líder. E ele estratificou a contribuição das pessoas em 5 níveis. O primeiro é um indivíduo altamente capaz, o segundo é um membro de equipe participativo, todos eles muito importantes. O terceiro é um gerente competente, que é excelente para qualquer empresa. O nível 4 é um líder efetivo, que isso é muito difícil de se atingir. Mas quando ele viu essas empresas, ele falava, não é um líder efetivo, é mais que isso. É um líder de nível 5. O que é o líder de nível 5? É um líder que tem um paradoxo de determinação para fazer com que as coisas aconteçam e, ao mesmo tempo, uma humildade muito acima da média. Qual que é o resultado disso? Organizações, seja empresa, seja uma faculdade, seja um time de corrida, ele dá vários exemplos. O resultado disso são empresas muito mais duradouras, porque esses líderes, diferente da maioria dos líderes, fazem sucessores melhores que si próprios.
No meu estudo, como é que eu entendo que alguém possa fazer um sucessor melhor que si próprio? Eu chamo Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, para me ajudar a explicar como chegar a ser um líder de nível 5. O Daniel Goleman, depois de escrever Inteligência Emocional, ele foi entender como é que a inteligência emocional se aplicava para o ambiente do trabalho. E nos estudos dele, ele percebeu que líderes com alto nível de inteligência emocional, com os 5 pilares que eu já vou falar, têm resultados normalmente 50% maiores do que aqueles líderes que não têm uma inteligência emocional bem desenvolvida. Meta de 100, uma equipe liderada por um líder com alta inteligência emocional alcança 120. Se a inteligência emocional é baixa, alcança 80. Isso dá 50% de diferença de performance. E tudo começa com autoconhecimento. Então, na minha visão, para você ser o líder nível 5 do Jim Collins, não tem outro caminho que não seja investindo bastante no seu autoconhecimento. Os outros pilares da inteligência emocional são autogestão, controle emocional, empatia, que é conseguir se colocar no lugar dos outros, e habilidades sociais, mas tudo começa no autoconhecimento. O mundo está mudando muito rápido e a gente tem que mudar nossa lente. Mesmo exame que está nas bancas. A gente está com medo de perder os trabalhos para os robôs. O Trump está tentando levar as indústrias de volta para os Estados Unidos. Só que o exame mostra para a gente, as pessoas não querem mais trabalhar em fábricas. É chato, é repetitivo. As pessoas não querem mais trabalhar num ambiente desse. Os robôs podem fazer isso. Como que vai ser o futuro, então? Para quem não conhece, isso daqui é o logo do Watson, que é o computador mais avançado em inteligência artificial. O robô vai poder fazer tudo? Na minha visão, com certeza não. Por quê? Tem algumas atividades que são completamente humanas. Esse é o Neil deGrasse, do seriado Cosmos, tem no Netflix. Para quem não viu, recomendo que veja. Ele é um dos astrofísicos mais importantes do mundo hoje. Ele fica testando a fronteira do pensamento o tempo todo. Não vejo uma máquina fazendo isso nunca. Esse é o centro de controle da AT&T, feito por homem, programado por homem, e a análise é feita por homens. Apesar de ser um monte de computador, a análise vai continuar sendo feita por homens. Alguém já pediu para a Siri contar uma piada, ou para a Alexa contar uma piada? É péssimo. Não sei se vocês conhecem o Fábio Rabin. Para o meu humor, é o cara mais engraçado. Mas cada um identifica o seu humorista preferido e compara com a Alexa, ou com a Siri, ou com a Cortana, ou qualquer outra. Imaginação, esse é o Walt Disney. Ele fala que enquanto tiver imaginação, vai ter o mundo de Walt Disney. Pode ter o iPhone que for, mas a Disney continua crescendo, porque as crianças e os adultos também continuam querendo ter contato com o mundo de imaginação. Esse aqui é o Andy Grove. No começo da minha carreira, eu trabalhei em empresas de tecnologia, na EDS, na Intel, e no ano passado eu tive a chance de visitar o museu da Intel. E tinha uma frase lá, uma frase dele no museu da Intel. A nossa matéria-prima é areia. O Silicon Valley, sílica, é areia. Todo o resto é inteligência agregada pelo ser humano. Eu não vejo uma máquina tendo uma curiosidade testando a fronteira da ciência. Eu vejo, sim, o Pondé, o Cordeiro, o Courtney, testando a fronteira o Guga, testando as fronteiras. E aí, arte. O computador pode a gente programar ele fazer uma arte, mas a gente prefere a arte feita pelo ser humano. Esse é o Picasso, Pablo Picasso. E aí eu aproveito uma frase dele que eu gosto bastante. Ele fala, os computadores são inúteis. Eles só dão as respostas. Então, o mundo está mudando muito rápido. Qual que é a liderança do futuro? Que é o que me propus a concluir aqui. A gente tem as instituições tradicionais sendo completamente disruptadas. Como que vai ser a educação num mundo novo em que eu fico imaginando os professores indo para a sala de aula agora. Se ele falar meia coisa errada, o aluno já pega o telefone na hora, vai no Google e já sabe se está certo ou está errado. Se toda a informação está na nuvem, qual que é o papel, novo papel da escola? Como que vai ser daqui para frente? Se o professor Cordeiro tiver certo e a gente viver 120 anos indefinidamente, vou usar o número 120. 120 mil anos.
Como vai ser o casamento? A minha esposa está aqui na plateia, eu amo ela e espero continuar casado com ela para o resto da minha vida. Como que vai ser um casamento que foi desenhado para a gente casar em torno de 30, 40 anos de idade e morrer em torno dos 80? Alguém vai casar com 30 e vai ficar 90 anos casado com alguém, até os 120? O que vai acontecer com a democracia se os líderes não estão representando a gente? Aqueles que a gente é obrigado a votar na célula não são os líderes de verdade, não são as pessoas que a gente admira. O que vai acontecer com a democracia? O capitalismo, a gente está indo para um mundo de muita abundância, de compartilhar as coisas. O que vai acontecer com o capitalismo nesse cenário? Banco Central, daqui a pouco o Courtney vai falar sobre Bitcoin, que é uma moeda que não é uma moeda, um ativo, não é controlada pelo Banco Central. Qual vai ser o papel do governo e do Banco Central nesse novo cenário? Então, para encerrar, eu dou a minha resposta para qual que é o papel da liderança nesse novo contexto. Já que as máquinas têm as respostas, o papel da liderança, a partir de hoje, é fazer as perguntas. Obrigado.